Este é o CBENGE em Foco, a revista eletrônica do CBENGE, Seminário Batista do Estado de Minas Gerais. Eu sou o pastor Delmo Gonçalves, diretor-geral do CBENGE e das IETs, Instituições de Ensinos Teológicos da Convenção Batista Nacional, secção Minas Gerais. Hoje estamos recebendo para um diálogo o professor Fred. Seja bem-vindo. Fred é graduado em Teologia, graduado em Filosofia, mestrando em Filosofia. É um prazer tê-lo conosco. Estamos recebendo também o pastor Luiz Fernando Ramos de Souza. Seja bem-vindo, pastor Luiz Fernando, graduado em Teologia, graduado em História, pós-graduado em Administração Financeira, conferencista, pastor sênior da Igreja Batista da Aliança. É um prazer muito grande tê-lo conosco neste momento. Nosso tema é o neopentecostalismo. O que dizer sobre o neopentecostalismo? Segundo alguns pesquisadores, são os novos conquistadores da fé. Poderíamos citar Oro, Corten e Dozon, Mariano, Freston, pesquisadores renomados, pesquisadores respeitados e que falam deste fenômeno, dizendo que é o grande fenômeno religioso acontecido no Brasil nas últimas décadas. De fato, nós não podemos dizer que não é. Conseguiram falar a linguagem do povo, a linguagem das massas, conseguem fazer megas templos, seus programas arrebanham multidões, estão em todo lugar no Brasil. E vão surgindo novas igrejas. Que fenômeno é esse? O que podemos aprender com este fenômeno? O que você pensa sobre o neopentecostalismo? Gostaria de começar pelo pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, o que é para você o neopentecostalismo? É um prazer estar nesse momento aqui com os irmãos e esse assunto ele é intrigante e instigante pelo fato que o impacto do neopentecostalismo no Brasil, ele se deu mais em função de impactar as igrejas históricas. Em termos sociais, esse impacto não tem pesado muito porque eles não têm profundidade. Então, eles têm movimento, mas a profundidade exigida para um cristianismo equilibrado está a parte disso, não é? Impactou as igrejas de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque as igrejas históricas perderam membros para os neopentecostais. Em segundo lugar, porque muitas igrejas ela têm então entrado com a influência neopentecostal nelas, e aí muda a eclesiologia, muda a forma de ser, e muitos pastores, vou dizer assim, históricos, de igrejas históricas, eles acham que se adotarem a metodologia neopentecostal, vai haver crescimento. Então, isso impactou o protestantismo no Brasil desse modo. Ok. Professor Fred, como que você vê o neopentecostalismo? O que seria o neopentecostalismo para você? Prazer estar com todos aqui. Nós precisamos entender que o neopentecostalismo, ele surge dentro da esteira daquilo que nós chamamos do segundo momento do pentecostalismo. Nós classificamos, isso é uma classificação do Paul Freston, por exemplo, que é um grande pesquisador que nós temos dos estudos, dos movimentos pentecostais e neopentecostais, que a primeira fase do pentecostalismo, o primeiro momento do pentecostalismo, depois lá de 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, vem para o Brasil em 1910 e 1911, com igrejas como a Assembleia de Deus, por exemplo. A segunda fase já seria em 1950, quando surge aqui no Brasil aquilo que a gente chama de igrejas do Evangelho Quadrangular e de outras igrejas. E a terceira fase, então, do pentecostalismo, que vai proporcionar aquilo que nós vamos chamar de neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele vai surgir, então, na esteira do pentecostalismo, apesar do pentecostalismo histórico ser completamente, no meu ponto de vista, diferente daquilo que nós denominamos de neopentecostalismo, mas ele vai surgir no seio dessas igrejas que são oriundas do segundo momento do pentecostalismo no contexto brasileiro.
né? Então, eu chamaria o neopentecostalismo muito mais do que um movimento ou do que uma onda, segundo o professo e o próprio Ricardo Mariano, né? Porque a gente percebe que o neopentecostalismo, ele não se identifica, ele não tem nenhuma raiz histórica, ele não tem uma tradição teológica, uma tradição histórica, né? É muito mais um movimento que começa, né, a partir da década de 70, com 3 igrejas que vão surgir, que vão ser fundamentais no contexto brasileiro para propagar essas ideias. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça e a Igreja Renascer em Cristo. Ok. Pastor Luiz Fernando, você usou uma frase que eu achei sintomática. É um movimento social que não tem profundidade. Mas o neopentecostalismo está na mídia. Tem influência política, constrói grandes templos, catedrais, a mídia é o quarto poder. Não seria potencialmente influenciador? Influenciador, eu entendo no sentido de desvirtuar a origem séria de um evangelho que deveria estar sendo pregado nesse país. Influencia de fato, sim. Ele cria tendências mesmo. Haja vista, por exemplo, as nomenclaturas que eles despejam no meio evangélico, nós assistimos isso acriticamente, não é? Os vários tipos de movimentos internos nas igrejas que atraem pessoas dentro do bojo do consumismo. Então, quando eles entram com uma ideia de enriquecimento, que Deus é o supridor da área de finanças para o ser humano, isso entra dentro desse vazio do consumismo, que nós estamos numa época muito acerbada disso, né? Então, por exemplo, o homem moderno hoje, ele é marcado por algumas questões. Por exemplo, ele é permissivo, ele é hedonista, ele é consumista. Então, para quem quer sair de uma baixa econômica e financeira, é uma ótima mensagem, porque Deus tornou-se o provedor de dinheiro para o sujeito. Muito embora as insinuações do neopentecostal não levam o sujeito a estudar, a trabalhar, vai vir uma atuação sobrenatural. E isso há de mudar a sua existência. Então, ele tem a sua influência, mas ele perverte o original. Ok. Delmo, eu só Sim. queria pegar o gancho disso que você falou. A gente precisa entender que quando o neopentecostalismo surge na década de 70, é o momento do contexto brasileiro onde que as mídias, né, elas estão pipocando no nosso contexto. Era um contexto de regime militar, mas onde que os meios de comunicação, muitas pessoas agora começam a ter acesso a eles, né? E o movimento neopentecostal utiliza de forma muito positiva, né, os meios de comunicação, a partir desse contexto da década de 70, para divulgar suas ideias que, né, no meu ponto de vista, são ideias extremamente negativas. Tá? Então a gente tem que entender que é algo que começa lá atrás, com o próprio progresso, que no período do regime militar, né, o Brasil começa a ter um certo progresso, principalmente, né, na rádio e na televisão. Eu sinto que há algumas questões que talvez precisam ser melhor explanadas. Quando você olha para o movimento neopentecostal, a primeira sensação é que você está olhando para uma igreja cristã comum, dentro de sua matriz. Quando você começa a participar do movimento neopentecostal e ficar mais atento, percebe-se que há um movimento eclesiológico completamente distinto, a ponto de ser chamado um pentecostalismo autônomo, de linhas próprias. Isso é bom ou ruim? Isso traz consigo vamos dizer assim, uma maquiagem que nubla a realidade. Quando você pega textos do Antigo Testamento e distorce esses textos para trazer movimento para a igreja, isso gera uma distorção muito forte. Aparentemente, o vocabulário é cristão, é evangélico, é bíblico. Mas quando você vai olhar os fundamentos, não tem fundamentação alguma. Então, o uso exacerbado do Antigo Testamento, isso fere um princípio batista particularmente, que o Novo Testamento é onde nós formamos a nossa eclesiologia, onde nós temos a doutrina da igreja, assim,
particularmente a sua liderança e seus oficiais. Então, busca-se lá atrás fenômenos que já foram de uma outra dispensação, atualiza-se isso com fetiches oferecidos para o povo, que o povo entra nisso, porque a necessidade de ter algo visível e palpável é muito grande. Viver unicamente pela fé é algo mais distinto do que eu atravessar um vale de sal grosso, eu ter em minha casa um sabonete ungido ou um modelinho da Arca da Aliança e algo parecido. Isso parece que materializa a divindade ou espiritual no meu dia a dia. Isso perturba a ordem do Evangelho, porque não é esse Evangelho que a Bíblia diz para a gente. Professor Fred, o ser humano é altamente simbólico. O ser humano necessita de símbolos. O neopentecostalismo achou a joia escondida? Eu acredito que a questão do símbolo ela faz parte do próprio contexto de significados que surge na própria existência humana. Eu diria, citando aqui o próprio Paul Ricoeur, que é um filósofo que vai trabalhar muito com a questão da hermenêutica do símbolo. Eu acho que o neopentecostalismo, ele utiliza a figura do símbolo em prol de obter como eu vou poder dizer, em prol de obter certos benefícios para si mesmo, não em prol de gerar no ser humano uma reflexão sobre a compreensão correta do que deveria ser esse símbolo. Por exemplo, nós estávamos acabando aqui de falar sobre a eclesiologia do neopentecostalismo. Mas para a gente entender essa eclesiologia, nós precisamos compreender qual que é a teologia que está por trás. Então, quando a gente percebe que o neopentecostalismo ele utiliza certos discursos, certas interpretações de textos bíblicos que vão dar margem para uma batalha espiritual, para uma teologia da prosperidade, para uma confissão positiva, por exemplo. Eu digo algo e pela fé eu creio que isso vai acontecer. Eu estou passando numa rua ali, eu estou vendo uma casa bonita, surge o desejo no meu coração de ter essa casa bonita e eu profetizo no nome de Jesus que eu vou ter uma casa igual essa. Por exemplo, a gente tem um livro que fala isso, do Kenneth Hagin, O Nome de Jesus. Então, ele pega a linguagem simbólica e, no meu ponto de vista, ele descontextualiza o símbolo, ressignificando a próprio proveito para um interesse específico. Ok. Nós citamos sobre a teologia neopentecostal. A teologia neopentecostal, para alguns, está embasada na teologia da prosperidade. Ok? Quanto ao movimento eclesiológico, os historiadores entendem que o neopentecostalismo começa na segunda metade da década de 70. Quanto ao movimento teológico, ainda na década de 50, baseado no movimento de cura divina da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom, dá para dizer que a teologia do movimento neopentecostal está sendo exportada para os movimentos históricos? É interessante que pensadores ou praticantes dessa teologia têm uma larga influência no Brasil. Por exemplo, Kenneth Hagin, Benny Hinn, que são pessoas na América altamente questionadas, até em questão de caráter mesmo, tem ações da justiça. Por exemplo, Benny Hinn fez uma viagem pela Europa e ele gastou mais ou menos $5.000 de gorjeta. Ficou numa suíte de um hotel de 430 metros quadrados de suíte. Ok? Tem pregadores norte-americanos que influenciam, como Morris Cerullo, por exemplo, que exige, ao descer do avião, tem um carro com a porta aberta, com a chave do hotel que ele vai ficar e o andar é só dele. Então, esse tipo de pensamento e de comportamento nós absorvemos. Por quê? Pela própria falta de profundidade brasileira do pensar, nós compramos a ideia lá fora sem abrirmos a lata antes para saber o que tem lá dentro. E depois somos surpreendidos com pacotes ou com enlatados dolorosos de serem digeridos ao longo do tempo, cheio de espinha, e nós nos baseamos em tais pensadores. Uma das coisas elementares que nós aprendemos num banco de faculdade é dialogar com o autor do livro. Então, nós compramos um livro de um autor norte-americano e achamos que tem a verdade verdadeira.
não dialogamos com ele, nem assim chegamos a questionar a sua linha de raciocínio. Isso traz um prejuízo violento. Nós precisamos gerar nesse país pensadores na área de teologia que caminhem para algo mais consistente, mais equilibrado, e não absorvermos e importarmos pensadores e pensamentos que não são basicamente bíblicos ou são extravios dessa verdade, né? Uma das funções da fé cristã é promover a esperança. O professor Fred tocou num ponto que eu achei muito interessante. Ele disse assim, o movimento neopentecostal, as igrejas neopentecostais, usam os símbolos, mas, digamos assim, em prol de si mesmo. Os movimentos neopentecostais oferecem uma falsa esperança, já que os símbolos devem apontar para Cristo e não para a igreja? Bom, antes de tocar nessa questão, eu queria só retomar a pergunta anterior, porque uma coisa que a gente precisa entender, e a questão é muito complexa, né, que com o movimento, com a renovação carismática que aconteceu dentro das igrejas evangélicas no Brasil, né, que atingiu a igreja presbiteriana, a igreja metodista, enfim, né, a gente percebe que essa renovação trouxe coisas positivas. Posteriormente surgiu isso que a gente está discutindo aqui, que é chamado neopentecostalismo. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a questão é um pouco mais complexa, né? Porque se a gente for olhar para o homem hoje, para o ser humano hoje, né, e os valores que são pregados na sociedade da qual a gente está inserido, são os valores onde que esse ser humano ele tem que ser autossuficiente, ele tem que ter tudo de melhor, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o bom. E esses valores, né, que são valores norteados por uma ideologia, né, que tem um cunho muito capitalista, né, eles entraram muito na igreja. E aí o que acontece? A gente tem um público dentro das igrejas evangélicas, sejam elas históricas ou não, que, né, ficam namorando, né, as ideias que são difundidas pelo neopentecostalismo, né? Então, nós precisamos entender que quando os neopentecostais eles estão utilizando o símbolo, né, para satisfazer os seus desejos, né, isso é uma interpretação, uma hermenêutica totalmente equivocada de como se deveria interpretar o símbolo. Como o senhor falou, se a gente pegar os símbolos cristãos, eles são um meio para apontar para o fim. Qual é o fim? Jesus. E aí a gente percebe o quê? Que a interpretação equivocada desses símbolos gera uma alienação, gera uma compreensão equivocada do Evangelho, gera muitos pontos negativos que nós poderíamos ficar falando aqui, né, e o tempo não permite, né, que no final vai gerar uma compreensão completamente diferente do Deus da tradição cristã. Pois não. E haja visto, por exemplo, que as pregações dos pastores que estão na mídia e de milhares de outros pastores que não estão na mídia, elas poderiam ser feitas por psicólogos, advogados, qualquer pessoa, menos o pastor. Porque o grande lance hoje, por exemplo, nós temos um cristianismo sem cruz. Nós temos os benefícios da cruz sem passar pela cruz. Então, quando alguém termina um programa de televisão e fala assim, não vai embora não que eu vou orar por você. Parece que a oração final supre tudo para trás que lhe foi dito. Ou seja, nós estamos num total desvinculamento. O que o homem está precisando não é de ter mais dinheiro em conta corrente, nem saúde no corpo, não. É perdão de pecados mesmo. Agora, como oferecer perdão de pecados se eu não falo sobre isso ao longo do tempo? O neopentecostal, para não perder a sua audiência, oferece as soluções. Mas o caminho para a solução passa, de um modo obrigatório, pela cruz. E isso não é mais dito em nosso meio. Ou seja, raramente você escuta isso. Então, não há uma posição em que cobre do ouvinte um comportamento, um compromisso. Hoje parece que foi confundido que se você frequentar a igreja, você é salvo. Libânio e Cunha, dois teólogos que dialogam com a teologia neopentecostal, eles dizem que o neopentecostalismo rompeu com a velha mensagem da cruz. Mensagem tão importante para o cristianismo. Não tem jeito de existir cristianismo sem cruz.
Edir Macedo afirma em um dos seus livros que o sangue da igreja é o dinheiro. E nós temos que entender a importância disto. Ele está certo? Completamente equivocado. Tertuliano dizia que o sangue da igreja, o sangue do cristão é a semente da igreja. É diferente isso. Agora, quando a igreja é assimilada pelo mundo, ela perdeu o poder de dar testemunho. Quanto mais a igreja anda no limite com o mundo, mais ela não faz o contraponto com o mundo, não diferencia mais. Então nós temos os famosos cantores e artistas gospel, que não são quase nada em termos de expressão, mas uma fábrica de dinheiro, que encontrou no meio gospel alienado, preso em seus guetos, uma fonte de renda. Então, o que acontece? A mensagem da igreja não é a cruz não é uma das mensagens, é a mensagem da igreja. É a única mensagem que nós temos a dizer. Se não houver cruz, se não houver arrependimento, não tem evangelho. E o que nós temos visto e ouvido é tudo menos evangelho. Uma coisa, Delma, não. a gente poderia pensar sobre essa frase que foi falada pelo Edir Macedo, porque quando a gente analisa a Palestina, no período de Jesus, a gente percebe que essa frase do Edir Macedo ela é muito infeliz. Por quê? Porque o contexto ali da Palestina, de Israel, de Jerusalém, né, do período que Jesus nasce, do período que Jesus vive, de toda a história de Israel, é um contexto que é formado na sua grande maioria por pobres. Jesus ele nasce como um pobre. E aí a gente vê claramente na Bíblia orientações de Deus, né, e a identificação de Deus para com o pobre. Então, essa frase, né, o sangue da igreja, né, é o dinheiro, é uma frase completamente anticristã. Né? A gente não percebe orientação nenhuma no Evangelho em prol de você acumular bens, em prol de você obter cada vez mais riquezas e assim cada vez vivendo a vida, como se isso fosse trazer o sentido último da existência do ser humano. Pelo contrário, a gente vê na Bíblia um Deus que se identifica com o ser humano, que se identifica com o pobre, que se faz homem para sentir a dor da humanidade, para mostrar para essa humanidade o caminho correto. Um Deus, né, que ensina a sua família, aqueles que vão fazer parte, né, dessa comunidade de amor, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Um Deus que nos ensina a repartir com aqueles que não têm. Né? Então, quando a gente olha para toda a história da igreja, a gente percebe que a igreja cristã, seja ela de tradição católica, seja ela de tradição protestante ou ortodoxa, andou na contramão disso aí. Óbvio que aconteceram alguns erros e alguns equívocos, mas o neopentecostalismo, ele desvirtua o centro, o núcleo da mensagem evangélica. Atento ao que você disse, nós percebemos que o cristianismo nasce na Palestina, com o tempo transborda para a Europa. Se instala na Europa e vira uma cultura cristã. Atravessa o Atlântico, chega nos Estados Unidos, é a Nova Inglaterra. Está ali servida de empreendedores, ele ganha a configuração de um empreendimento. Com o tempo ele desce para o Brasil e pega um país colonizado que precisa de eventos para ser visto aquele que quiser buscar ser visto. E o Evangelho, quando chega no Brasil, ele assume uma característica de eventos. Será que foi isso que o neopentecostalismo percebeu para alcançar sucesso? Eu entendo que as colonizações americanas e brasileiras são bem distintas. Sim. Aqui foi colônia de exploração, lá de construção, né? Nós tivemos aqui no momento zero a Igreja Católica fincando a cruz e rezando uma missa e Cabral indo para as Índias buscar especiarias, né? E depois a entrada dos holandeses e franceses, né? Dentre eles o Villegagnon, que fundou Cabo Frio e era cristão, né? Então, nós vemos o quê? A busca por esse tipo de coisa traz consigo uma falsidade, ter um falso sentimento que eu preciso disso para que eu alcance significado de existência. Então, o que acontece? O que nós estamos vivendo hoje
é uma crise de identidade total. A igreja não tem a identidade e o neopentecostal aproveitou disso para marcar a sua identidade. E com isso ele trouxe uma desvalorização quase que por completo do evangelho. Por exemplo, haja vista que a igreja não é chamada a discutir os grandes temas nacionais. Estamos fora, por completo. Quando entrava em parte moral, quem era chamado era o religioso, agora é o psicólogo. Então, o que acontece? A igreja hoje brasileira tem pastores gritando aí, tem 70 milhões de brasileiros, e isso elege um presidente. Ok, mas se olhar a profundidade, dá 2 centímetros. O cristão hoje é assim, se o mundo espirra, ele pega pneumonia. Haja visto, por exemplo, o número enorme de crentes em transição ou flutuantes em várias igrejas. Não tem mais o compromisso, eu estou onde você me atende. Se você não me atende, eu estou fora. Alvin Toffler já falava isso na década de 70 do século passado. As relações iam ser segmentadas por compartimentos. Enquanto você me atendesse, eu estaria com você. Hoje não se escolhe uma igreja pela doutrina da igreja, mas se eu me sentir bem com ela, se os meus filhos se adaptaram bem a ela. Se esse for o critério, nós estamos fulminados. Uma coisa que se percebe é que no neopentecostalismo o fiel não tem relação de membresia. Esse é um grande X. Sem uma relação de membresia eu não tenho como ter responsabilidades. Então eu só vou ali buscar a minha bênção. É interessante a gente perceber que essa questão da membresia, de toda a identidade teológica disso que vai constituir aquilo que nós vamos denominar como neopentecostalismo, é algo mais complexo. Eu diria que o buraco é um pouco mais embaixo. Primeiro, tá? A gente vive num país que só na sua formação nós viemos, né, de 3 origens. A matriz africana, a matriz portuguesa, e aí veio o cristianismo católico, e a matriz indígena, tá? Então a gente já tem uma certa mistura no Brasil. Né? Isso não vai contribuir 100% para a existência, né, e para a divulgação da mensagem neopentecostal. Mas o neopentecostalismo, ele aproveita um pouco dessa própria falta de identidade, né, na vida do brasileiro e daquelas pessoas que fazem parte das igrejas evangélicas. Então, a gente percebe o quê? Que juntando outros fatores mais estes, né, nós vamos ver o quê? Que a falta dessas pessoas de se identificarem com uma igreja local remota um princípio anterior, uma falta de teologia séria, uma falta de compreensão, né, a respeito de Deus, a respeito do papel dele no mundo, a respeito daquilo que Deus chama para ele realizar, a respeito do que é comunidade de fé. Não se ensina isso, porque não se tem uma teologia formada. Né? Você tem muito mais líderes autônomos que vão ditar a maneira de pensar dos seus membros e muitas das vezes, né, falam muita coisa do que aquilo que a Bíblia não diz, do que de fato uma igreja estruturada, sustentada, com um corpo doutrinário, que se identifica com a história do protestantismo, com a história do cristianismo. Então isso acaba gerando, né, em outras palavras, uma superficialidade em todos os níveis da vida daquela pessoa que vai ali naquele movimento. Eu não gosto nem de usar o termo igreja, né, porque tem um significado muito grande, mas nisso que corrobora para ser o movimento neopentecostal e se identifica com aquilo. Nós temos que lembrar que, segundo Zygmunt Bauman, nós vivemos hoje numa sociedade que é chamada líquida. Por isso que eu falo que o problema não está só dentro da igreja, né? Porque para o Bauman, todas as pessoas, né, pelo fato de terem medo de se relacionarem umas com as outras, pelo fato de nós estarmos inseridos numa sociedade que valoriza muito a perfeição, né, e cada um hoje tem medo de mostrar nos seus relacionamentos seus defeitos, porque isso não é valorizado, então acaba sendo uma sociedade líquida, onde que não tem raízes. Né? E todos nós, se não nos vigiarmos, né,
às vezes ficamos um pouco sem identidade também. Pastor Luiz Fernando, baseado nisso que o professor Fred falou, há algumas doutrinas que são essenciais no cristianismo para formatar em nós uma identidade cristã. Perseverança dos santos, arrependimento, santidade. Pode-se dizer que o neopentecostalismo procura gerar um crente em crise de identidade ou sem identidade? Exatamente. Por quê? Porque lá não se exige do seu membro santidade de vida, porque ali Deus é um Deus que só tem uma faceta, amor. Os Salmos diz que a base do trono de Deus, ela é justiça e santidade. Então, para eles lá, não tem problema de compromisso, não tem problema de doutrina. São superficiais. Eu entrei numa loja para comprar uns materiais e vi 3 atendentes conversando, pareciam que eram evangélicos. E eu dizia assim, mas isso aí não é besteira? Papel não vale tudo? Blá, blá. Aí uma falou assim, eu devia ter ido à escola dominical, mas faltei nesses dias lá. Ou seja, deram bomba nos fundamentos da fé cristã. Por exemplo, para o neopentecostal, a questão moral, ela foi tirada de letra. O líder pode ser imoral o quanto quiser, a igreja aceita isso. O membro pode fazer a falcatrua que ele quiser, a igreja aceita, desde que ele venha a ser um dizimista. Certa feita, num programa de rádio, alguém perguntou assim, é lícito julgar na loteria? Não. O outro perguntou assim, mas e se eu ganhar e der o dízimo? Você não pode errar 2 vezes, dá o dízimo. Ou seja, isso implica o quê? A parte moral está fora, a doutrina está fora. Parece que Deus vai abrir os braços e aceitar todo mundo sem mudança de vida. Então, o novo nascimento não é exigido para que a pessoa entre para o corpo de Cristo. A contribuição é o fator diferencial. Professor Fred, um dos elementos mais significativos da fé é a transformação. Transformação exige experiência. Tem que haver sofrimento, tem que haver derrotas, tem que haver uma série de coisas que não são proclamados mais no cristianismo de hoje. Dá para dizer que o neopentecostalismo tem a ilusão que pode construir um cristão sem transformação? Acredito que sim, porque se nós formos analisar de fato aquilo que vai permear o imaginário do neopentecostalismo, né, que vai formar os pontos que nós poderíamos dizer assim, de fé, de crença, que ali tem pontos de fé e de crença, né, são completamente contrários aos pontos que foram formulados pela mensagem de Jesus, que tem a raiz lá no Antigo Testamento. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia falando de justificação pela fé, que foi um tema tão caro para a Reforma Protestante, né? Santificação, de regeneração, de verdadeiramente a conversão, confissão dos seus pecados, a gente percebe que esses temas não estão na pauta das pregações dentro do movimento neopentecostal, né? O que está na pauta lá? Batalha espiritual, está lá, confissão positiva. Se você teve algum problema é porque é culpa de algum demônio. Então, se você está desanimado é porque tem um demônio do cansaço, do desânimo, né? Se você fez algo errado é que você deu brecha. Então, transfere muito a responsabilidade do ser humano. E a gente percebe que Deus nos chama a ter responsabilidade. E a conversão é um chamado à responsabilidade do ser humano se deparar com a mensagem de Jesus e assumir na sua própria autenticidade, né, seguir esse caminho que é proposto, o caminho discipulado de Jesus. E esse caminho é um caminho que muitas vezes é de dor, é de sofrimento, é de luta, é de abrir mão de muitas coisas. Então, se a gente for fazer um paralelo, né, só com aquilo que está sendo narrado a partir do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, até ali a entrada de Jesus em Jerusalém, né, só esse pedacinho do Evangelho, a gente vê que ele não é apresentado nesse movimento neopentecostal. E tem uma coisa importante, a vida, ela exige muito mais do que um arrepio e um sentimento. Ela exige conteúdo e estrutura. Na hora que a coisa fica difícil, eu corro para repreender um demônio de não sei de quê. O neopentecostal aceita que tem problema, que tem dor, que tem morte, que tem crise. Só que ele resolve isso com uma corrente onde ele destrói o mal,
através de uma evocação mágica de alguma coisa, e libera o confessante lá de encarar a realidade pela frente. Uma irmã me falou assim: pastor, olha que eu estou no batalha espiritual, porque no meu emprego eu fui muito perseguida, aí eu pedi contas. Falei, filhinha, a batalha espiritual não é para sair do emprego, não, é para ficar empregado. Então, o conceito é totalmente distorcido. Se eu atribuo tudo a seres espirituais, a quebrar maldições hereditárias, a fazer não sei o quê, eu perdi o referencial de autorresponsabilidade. A grande verdade é que cada um de nós, dentro da esfera humana, está exatamente no lugar onde ele quis se colocar. Ninguém o empurrou para lá. Só um minutinho. E também lembrar que as dificuldades da vida, até Deus manda isso para a gente. Há um texto emblemático no livro de Lucas que fala que Cristo, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. A ideia de que ser cheio do Espírito Santo é uma isenção de problema é uma utopia. O cheio do Espírito Santo, ele vai ser como que confrontado pelo mundo mesmo, pelo sistema, pelos próprios cristãos. Então, essa ideia de que existe o mal, mas que eu trabalho isso com esferas diferenciadas, é equivocado. A vida exige muito mais do que uma oração. É tomada de posição, é decisão mesmo, a cada momento. E cada decisão que nós tomamos, gostando ou não, impacta todo o meu futuro. Então, vem uma colocação interessante. O nosso futuro não depende das circunstâncias que nós vivemos, mas das decisões que nós tomamos. Decidiu errado, você pode estar, para os próximos 25 anos, fulminado. Você pega, por exemplo, um adolescente que engravida uma menina e ela dá à luz a uma criança, os próximos 25 anos desse rapaz ele está perdido. É pensão alimentícia mesmo, e se ele não pagar, prende ele, prende o pai, prende todo mundo. Então, decisões são fundamentais. O meio neopentecostal não auxilia o ser humano nisso. A palavra, sim. Um pouco próximo do nosso término, nós estamos falando de movimento neopentecostal. E quais são as igrejas neopentecostais? Que igreja vocês identificam como neopentecostais? Bom, a gente precisa entender que existem igrejas específicas que se identificam, né, como neopentecostais, e as ideias do neopentecostalismo estão permeando aí outras igrejas que assumidamente não se identificam como neopentecostais. Nós poderíamos dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja neopentecostal, a Igreja Renascer em Cristo é uma igreja neopentecostal, Sara a Nossa Terra é uma igreja neopentecostal. Isso não é meramente uma classificação minha, isso é uma classificação do Paulo Romero, um estudioso na área, do Paul Freston, enfim, do doutor Alderio de Souza Matos, né, o historiador da Igreja Presbiteriana. Nós poderíamos dizer que a Igreja da Graça é uma igreja neopentecostal, né? Essas nós poderíamos dizer que são as igrejas que estão na mídia, que são as mais famosas. Mundial do Poder de Deus. Mundial do Poder de Deus, né? Inclusive, o chefe, né, vamos dizer assim, o líder ali dessa igreja, saiu da própria Igreja Universal do Reino de Deus, ele era bispo lá. Então, assim, a gente tem essas igrejas que estão na mídia e outras aí que nós não conhecemos. Um minuto para as nossas considerações finais. Pastor Luiz Fernando, primeiro você. Eu quero dizer o seguinte, o neopentecostalismo é um desafio para as igrejas históricas fora de série. O que nós precisamos é zelar para não fazermos um sincretismo de crenças nas igrejas históricas, não é? E olharmos com carinho, porque, de alguma maneira, estes que estão lá e vão ser frustrados de alguma maneira, eles vão buscar algo sério. E tem de encontrar em nossas igrejas esse algo sério que dê suporte para que eles toquem a vida com mais equilíbrio. Obrigado. Professor Fred? Eu diria o seguinte, para quem vai nos ver depois, né, que a gente precisa perceber de fato aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus continua a ensinar nos dias de hoje.
uma mensagem de renúncia, uma mensagem de que nós não somos bons, não somos autossuficientes, não somos aquelas pessoas que damos conta de conduzir a nossa vida. A mensagem do Evangelho é para esses. E eu percebo que a mensagem neopentecostal vai num outro caminho. Vai no caminho da autossuficiência, no caminho principalmente da prosperidade dos bens materiais, no caminho aonde que você é chamado para ser o melhor e o bom em tudo, né? E eu percebo que se tem alguém nesse caminho, esse caminho não é o caminho evangélico, né? Não é o caminho daquele que Jesus nos chama a seguir, né? Daquele que Jesus nos chama a entrar, né? E a revelar o Pai para a vida de todo aquele que crê. De forma geral, percebe-se que cada vez mais as igrejas cristãs vão aproximando do sincretismo. Os neopentecostais, ao mesmo tempo que condenam uma série de práticas, absorvem elementos destas outras práticas condenadas. Percebe-se que esse tipo de mensagem transborda agora para outras igrejas cristãs. Esse será o tema do nosso próximo programa, sincretismo religioso. Para tal já temos convidado o professor Marcos Paulo, do CEBENGE, e o professor Robelei Panavievski, professor do mestrado em Ciência e Religião da PUC. Muito obrigado. Esta entrevista, este momento, estará disponível no nosso site www.cebenge.com.br. CEBENGE, Teologia com Responsabilidade.